que os gases possuem três variáveis de estado: volume, pressão e temperatura. O volume é a força de repulsão maior do que a força de atração, e ele pode ser medido em milímetro ao cubo, centímetro ao cubo e metro ao cubo. O volume de um gás corresponde ao espaço que ele ocupa, ok? A pressão, ela vem do choque das moléculas, que é a força do choque das moléculas dividido pela força que as moléculas vão ocupar. E elas podem ser medidas por milímetro de mercúrio, hectogramas, pressão atmosférica padrão, entre outras medidas. A temperatura, ela é uma força que influencia a pressão. Com o aumento da temperatura, as moléculas vão estar mais velozes, ou seja, o gás tende a se expandir. E se a temperatura mais baixa, as moléculas tendem a ser mais lentas, ou seja, essas moléculas tendem a se contrair e pode ser medida, aliás, por graus Celsius, né, ou Kelvin. Então, essas variáveis, volume, pressão, temperatura, elas estão ligadas a uma série de leis, né, que vamos discutir apenas algumas para o vídeo não ficar muito longo. Eu escolhi aqui abordar a lei de Boyle-Mariotti, onde ela nos diz que o volume de gás é inversamente proporcional à pressão, ou seja, o volume maior, pressão menor, mantido a constante temperatura, tá? Outra lei também que é bem interessante, que são uma das principais, a lei de Guy-Lawrence-Charles, onde diz que o volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta, mantida a pressão constante, ou seja, há uma relação do volume de gás com a temperatura. Quanto maior o volume, maior vai ser a temperatura, e isso se a pressão for constante. Uma outra lei, a lei de Dalton, onde ela nos diz que a pressão total de uma mistura de gás é igual à soma da pressão de cada componente. Tá? Isso é bem interessante para a gente discutir, né, para nosso estudo. Created using Powtoon.